Olá, muito boa tarde. Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma jornada que evoca a Resolução das Nações Unidas, adotada e proclamada no dia 10 de dezembro de 1948. Um ano distante no tempo e ainda mais longínqua estará a concretização do que é proclamado em cada um dos seus 30 artigos. Um tema que vamos falar daqui a pouco com Eugénia Quaresma. Primeiro queremos destacar notícias que marcam a atualidade. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O 10º Consistório do Pontificado reforçou o colégio responsável pela eleição do sucessor de Francisco. Perante 21 novos cardeais e outros responsáveis dos 5 continentes, o Papa denunciou tentações de poder e divisão que podem afetar as comunidades católicas. Animati da questo spirito, cari fratelli, voi farete la differenza. Secondo le parole di Gesù, che parlando della competizione corrosiva di questo mondo disse ai discepoli: tra di voi non è così. Tra di voi non è così. Ed è come se dicesse: venite dietro a me, sulla mia strada, e sarete diversi. Venite dietro a me e sarete un segno luminoso in una società ossessionata dall'apparenza e dalla ricerca dei primi posti. No domingo, a missa com os novos cardeais apelou à valorização da solidariedade e da família, apontando a Imaculada Conceição como modelo de um mundo melhor. L'Immacolata allora non è un mito, non è una dottrina astratta o un ideale impossibile. L'Immacolata è anche la proposta di un progetto bello e concreto, il modello pienamente realizzato della nostra umanità, attraverso cui, per grazia di Dio, possiamo tutti contribuire a cambiare in meglio il nostro mondo. Chi toglie il rispetto al padre e alla madre, chi non vuole i figli, che considera gli altri come un oggetto o come un fastidio, chi ritiene la condivisione una perdita e la solidarietà un impoverimento, non diffonde gioia né futuro questa gente. A cosa servono i soldi in banca? A cosa servono le comunità, le comodità negli appartamenti, i finti contatti del mondo virtuale, se poi i cuori restano freddi, vuoti, chiusi? A cosa servono gli alti livelli di crescita finanziaria del paese, dei paesi privilegiati, se poi mezzo mondo muore di fame e di guerra e gli altri restano a guardare indifferenti? Nas ruas de Roma, Francisco cumpriu a tradicional homenagem à Imaculada Conceição, confiando à Virgem Maria o próximo Ano Santo, um jubileu de esperança para um mundo em crise. Madre Immacolata, oggi è la tua festa e noi ci stringiamo intorno a te. I fiori che ti offriamo vogliono esprimere il nostro amore, la nostra gratitudine. Ma tu vedi e gradisci soprattutto quei fiori nascosti che sono le preghiere, i sospiri, anche le lacrime, specialmente le lacrime dei piccoli e dei poveri. Guardali, Madre, guardali. Madre nostra, Roma si prepara a un nuovo giubileo che sarà un messaggio di speranza per l'umanità, provata dalle crisi e dalla guerra. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Diocese de Santarém está a celebrar 50 anos
inaugurou uma exposição e estreou uma cantata. A Imaculada Conceição é a padroeira da Diocese de Santarém e da Catedral daquela cidade do Ribatejo. No dia 8 de dezembro, os cristãos daquela cidade mostraram o seu lado mariano, porque Nossa Senhora está presente na vida de cada um. A figura de Nossa Senhora está sempre presente na oração dos cristãos e na devoção da piedade popular e da tradição popular das nossas comunidades. Maioritariamente, muitas paróquias, ou diria quase todas as paróquias, têm manifestações associadas a Nossa Senhora, seja nos meses de maio ou em outubro, seja em algumas celebrações específicas como padroeira, enfim, são muitas situações e as pessoas todos os dias rezam e a sua oração é fundamentalmente a oração mariana, porque reza o texto do Rosário e, portanto, a dimensão de Nossa Senhora está sempre muito presente. No dia da Imaculada Conceição, a Catedral de Santarém estava repleta para celebrar o aconchego maternal de Maria. Se no dia-a-dia ela é refúgio, na celebração os cristãos homenagearam Nossa Senhora como Rainha de Portugal. É refúgio e em muitas situações de preocupação, de aflição, às vezes mesmo de alguma dificuldade mais acentuada na vida das famílias, as pessoas recorrem à intercessão de Nossa Senhora a pedir ajuda, conforto, e assim se desenvolve na vida das pessoas um grande amor por Nossa Senhora e a sentem de facto como mãe, como Jesus nos deu. A Diocese de Santarém está a comemorar 50 anos. Para celebrar esta data da sua criação, foi inaugurada, na festa da Imaculada Conceição, a exposição Por Cristo, com Cristo, em Cristo, Diocese de Santarém 50 anos, de identidade e missão. Esta exposição tem como objetivo fazer um bocadinho de memória dos 50 anos da Diocese, sem se restringir aos 50 anos da Diocese, porque este território, de facto, é um território com bastante história e, portanto, ela procura dar a conhecer alguns dos antecedentes do território, relativamente, sobretudo, algumas figuras de santidade, aos milagres mais relevantes. Depois segue para o momento, explorar um pouco do momento da criação da Diocese, quando se entendeu que o território podia ser desanexado do grande território do Patriarcado. No âmbito da Comissão para o Jubileu dos 50 anos da Diocese, determinámos que seria interessante uma exposição que evidenciasse o percurso destes 50 anos. Fomos buscar desde as raízes cristãs do território, chegámos a ir aos Mártires de Concórdia, que é talvez um dos primeiros testemunhos cristãos neste território que é hoje a nossa Diocese, até chegarmos ao dia de hoje. Em plena função de Diocese de Santarém, com o território criado, vamos falar um bocadinho sobre os 3 bispos que guiaram e guiam esta Diocese, depois sobre a Catedral e a sua padroeira, que aí também já é um monumento histórico com grande relevância, e segue-se depois para os 3 últimos núcleos, onde tentamos fazer alguma memória do clero falecido, que serviu no período da Diocese, desde 1975, o clero que está em funções, a vida consagrada também, que tem representatividade neste território, e depois sobre a pastoral, os movimentos, associações e obras que também dinamizam as comunidades. O 7º e último núcleo da exposição representa cada uma das 113 paróquias da Diocese de Santarém, terminando com um convite a cada visitante para que possa inscrever o seu nome e o daqueles que marcaram o seu percurso de fé. O programa do Jubileu dos 50 anos da Diocese de Santarém tem várias atividades ao longo do ano. No dia da Imaculada Conceição foi estreada a cantata Da Cruz ao Ouro, onde está patente a história da Diocese e a sua devoção a Nossa Senhora.
No dia da Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Santarém, foi inaugurada a exposição Por Cristo, com Cristo em Cristo, e estreou-se a cantata da Cruz ao Ouro. Antes de falarmos sobre os direitos humanos, deixamos respostas a quem afirma que não entende muito do que se diz e do que acontece no ambiente crente, nomeadamente na Igreja Católica. Questões deixadas por jovens que podem estar distantes da linguagem que foi marcando a história. Olá, Bárbara, tudo bem? É um prazer encontrar a fotógrafa mais fixe da Jornada Mundial da Juventude aqui em Aveiro. Olá Pedro, obrigada! Há muito tempo que não nos víamos. E então, logo à noite vou estar com vocês. É verdade, vais-te apresentar. Confesso que não entendo o que é ser o novo diretor da Pastoral Juvenil Nacional. Eu também ainda ando à procura, mas ser diretor ou estar diretor da Pastoral Juvenil em Portugal é um prazer e queremos que seja a casa dos jovens portugueses, onde as alegrias e os seus sonhos e as fragilidades, as suas inquietações estejam no departamento. E, portanto, onde vamos fomentar o diálogo, onde vamos contribuir para a coordenação da Pastoral Juvenil e procurar itinerários de formação para jovens e animadores, e vai ser isso que estes desafios todos que nós vamos ter. Boa, então encontramos logo. Adeus. Fica bem. Falamos agora sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos com Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Eugénia, por estares connosco. As migrações são um âmbito da nossa sociedade onde os direitos humanos mais são postos em causa? São um dos direitos que são postos em causa. Gostaria de salientar que nestes 30 artigos não há um que não tenha sido violado, não há um que não tenha sido... Todos precisam ser lembrados. Todos precisam ser lembrados. Tocam-nos de perto o artigo 13 e o artigo 14, que falam do direito a migrar, do direito a pedir refúgio, mas de facto, se nós formos analisar bem, o preâmbulo, que também é bonito, que eu gostaria de convidar todos a reler. Este documento é elaborado por vários Estados, por vários países que conseguiram chegar a acordo, que queriam romper com o rol de atrocidades que estavam a acontecer e que aconteceram com a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, e é importante continuar a recordar, porque, apesar de se terem passado, estamos a celebrar o ano 76, mas ainda precisamos muito de viver, de defender e de pôr em prática estes direitos. De facto, em todos os âmbitos, neste em concreto das migrações e asilo, a Eugénia faz parte deste Conselho Nacional para Migrações e Asilo, que está a iniciar funções. Que oportunidade teremos aqui, também no âmbito do Pacto para as Migrações e Asilo na Europa, que oportunidade teremos aqui de ver concretizados estes artigos, nomeadamente o 13º e 14º que falou? Uma oportunidade de escutar as pessoas migrantes, uma oportunidade de escutar as instituições que trabalham com migrantes e as instituições que não trabalham também com migrantes, mas trabalham em prol de todos os cidadãos, sejam eles migrantes ou não. E, portanto, somos convidados a ajudar o Governo a pensar em todos os residentes que estão em Portugal, independentemente da nacionalidade. Há também um grande desafio, e os direitos humanos falam-nos disso, do diálogo entre Estados. E, portanto... E na Europa põe-se esse problema da solidariedade entre Estados para o solidariedade no contexto europeu e também no contexto de outras regiões do nosso planeta. E, portanto, os direitos humanos, falar de direitos humanos é ter um olhar de igualdade e de dignidade de todos os povos, que ainda não se verifica. Há povos que querem se sobrepor a outros, ou há Estados que se querem sobrepor a outros, que querem dominar
outros Estados e não reconhecem esta liberdade. Os direitos humanos assentam muito no conceito de liberdade e, ligando àquilo que é a linguagem da Igreja, é um convite a construir fraternidade. Portanto, também falamos de fraternidade na Declaração dos Direitos Humanos e esta é uma linguagem muito cara para os cristãos católicos e temos uma encíclica que nos ajuda a atualizar toda esta linguagem e a ver o mundo e a ver como é que podemos ser mais interventivos no mundo. Um documento do Papa Francisco, precisamente Sim. sobre a fraternidade e a amizade social, não é? E que começa com um diálogo, com uma ponte muito interessante, muito importante e muito necessária com o Islão. Falamos, ou falou a Eugénia, dessa sobreposição de uns Estados a outros Estados e a guerra, que infelizmente nos entra pela casa todos os dias, é o exemplo maior dessa tentativa de opressão sobre outros povos. Não é? E são estas guerras que provocam os migrantes e refugiados, não é? Que Estão na origem de muitas fugas. obrigam as pessoas às migrações forçadas. E, portanto, há aqui uma exigência, uma responsabilidade. Não sei se os governantes não precisavam ter uma formação diferente que vá para além do poder pelo poder. Não é? Esta noção do bem comum, de estar ao serviço do povo, esta noção de cuidar e de proteger o povo e de ajudar também cada cidadão, cada família a desenvolver-se, porque é disto que se trata a subsidiariedade, é o que faz falta para que o nosso país, o nosso mundo, tenha um outro rumo. Neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, de que forma é que nós podemos, reagir a conflitos que perduram há tanto tempo, nomeadamente na Ucrânia e no Médio Oriente? Eu acho que a nossa população no que diz respeito à guerra da Ucrânia, não podia ter sido mais solidária. Portanto, o povo sabe ser solidário, cabe aos governantes. E sei que a nível dos governos, da diplomacia, tentou-se várias vezes que a guerra não escalasse. Houve aqui uma tentativa de promover a paz, que está a ser muito demorada e que está a fazer perder vidas, que está a cansar toda a gente. Estamos cansados das guerras e muito mais quem vive nelas claro, diariamente. Nesses contextos. E está em curso um genocídio em Gaza, na sua opinião? É muito... O Papa sugere que seja investigado, não é? Não faz essa afirmação, mas são imagens que nos chegam e que são muito chocantes e que interpelam. E mesmo o povo, parte do povo israelita que está contra esta guerra, portanto, já ultrapassou muitos limites daquilo que era o propósito inicial. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos está a transcender. Para algumas pessoas é muito claro, para outras não está a ser, mas aquilo que eu vejo e que me incomoda são as famílias, são as crianças que estão a sofrer, são os alimentos que não estão a chegar. Portanto, isto está determinado pela lei, é preciso, a lei internacional, é preciso que ela seja aplicada, seja reconhecida, seja valorizada, porque genocídios, acho que nós sabemos o que é, tivemos já alguns exemplos na história e temos que impedir que aconteçam, que vão para a frente. É urgentíssimo o diálogo. Portanto, desde 48, desde que esta Declaração Universal foi aprovada, que esta guerra acontece, portanto, já é tempo de parar e de tentar o verdadeiro diálogo. Como promover, creio que esta jornada em que se assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos tem também esse objetivo, como promover uma cultura de promoção e defesa dos direitos humanos no nosso cotidiano, no nosso ambiente, no nosso contexto pessoal, familiar, profissional? Esta data é agarrada pelas escolas e, portanto, nas escolas vai-se falando destes temas. A Amnistia Internacional tem uma iniciativa que é a Maratona de Cartas, em que temos vários exemplos de cidadãos por todo o mundo a lutar pela defesa dos direitos, de coisas tão simples como a
à acessibilidade das pessoas com deficiência. Foi uma das últimas cartas que vi e, portanto, é uma das que está a concurso. Há outras. A questão dos presos, há vários casos que podem tocar mais uma sensibilidade ao outro e nós podemos contribuir escrevendo uma carta a esta pessoa, apoiando uma causa. Podemos estar atentos e a ver como é que no nosso dia-a-dia nós exercemos a nossa cidadania ativa. No fundo, é um convite a exercer a cidadania ativa. É uma causa de todos. É uma causa de todos. E depois há este lado que é muito urgente estarmos conscientes, que mexe com a inteligência artificial, que mexe com as fake news, que é não podemos deixar de procurar a verdade, de procurar os factos e decidirmos com base na verdade e nos factos. Não alimentemos nem teorias da conspiração, não alimentemos as fake news, olhemos para as pessoas, escutemos as pessoas, não alimentemos a polarização pela polarização. É urgente que as pessoas mais ponderadas, as pessoas que sabem escutar, que sabem ou que aprendam a construir pontes, é a única maneira de promovermos a paz e a justiça. Fica essa sugestão, que esse caminho seja de facto percorrido. Eugénia, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia neste dia em que assinalamos a proclamação da Declaração dos Direitos Humanos. E antes de terminar, convido a seguir a Agência Eclésia no nosso portal informativo. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.